Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam Angulanghayate Girim Jadkri Patamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Rajikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narotama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiru Sanatana Bhattara Gunat Siddhiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavata, canto 1, capítulo 7, verso 24. Arjuna foi atrás de Aswatthama, que tinha covardemente matado os filhos dele e dos outros Pandavas na batalha de Kurukshetra. E quando acabou, a Draupadi ficou sabendo disso. E os Pandavas viram eles mortos. E Arjuna viu que, da maneira covarde, a Aswatthama fez isso, ele estava dormindo, né? E a Aswatthama aproveitou eles dormindo, que é contra códigos morais militares, marciais. Foi atrás dele para matar ele, ele invocou a Brahmastra através de um mantra. Tem energia atômica, similar à bomba atômica. E a Arjuna saiu com medo e se refugiou naquele que pode proteger contra essas coisas, contra qualquer coisa, na verdade, né? Principalmente em coisas relacionadas com a alma na hora da morte, que é Deus, né? E ele era amigo de Deus e tinha relação de amizade, era familiar, então isso não nada mais normal para ele, sendo devoto, que refugiar nele, que era Deus e amigo e mestre dele, que era Krishna. Aí ele começou a glorificar, vendo a potência, a energia que é monstruosa da energia atômica, invocada por Aswatthama, e começou a refugiar em Krishna, glorificando a qualidade de 24 horas. Saiva Jiva Lokasya Maya Mahita Chetasaha Vidatse Svena Vijayana Shreya Dharmadi Lakhanam. Só um segundo que eu estava em inglês aqui. Além disso, embora estejais além do limite da energia material, vós executais os 4 princípios da liberação, caracterizados como religião e assim por diante, para o bem supremo das almas condicionadas. Significado de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Que está caracterizado pela religião, etc., para o bem supremo das almas condicionadas. Bom. Significado. A personalidade de Deus, Shri Krishna, por sua misericórdia sem causa, desce ao mundo manifesto sem ser influenciado pelos modos materiais da natureza. Ele está para além
das manifestações materiais. Ele desce por sua misericórdia sem causa, apenas para redimir as almas caídas que estão presas pela energia ilusória. Elas são atacadas pela energia material e querem desfrutá-la sob falsos pretextos, embora, em essência, a entidade viva seja incapaz de desfrutar. Somos eternamente servos do Senhor, e quando nos esquecemos dessa posição, pensamos em desfrutar do mundo material, mas na realidade estamos em ilusão. O Senhor desce para erradicar o falso sentido de desfrute e assim redimir as almas condicionadas de volta ao Supremo. Eis a natureza todo misericordiosa do Senhor para com as almas caídas. Por esse motivo, Deus em pessoa desce a esse mundo. Os Mayavadis, o personalismo não consegue compreender esse ponto. Pensa quando Krishna vem, ou Rama vem nesse mundo, significa que ele está sob controle da natureza material, ou no máximo que tomou uma forma material para depois voltar para a forma impessoal, ou seja, não consegue compreender esse ponto, mas Arjuna, conseguindo compreender, porque é devoto, está glorificando ele como ele é, né? E quando ele vem é só para mostrar as atividades e proteger os devotos, para elevar ou fazer as almas condicionadas progredir no caminho que leva a ele, só por esse motivo, né? Ele ainda assim fica além, o transcendental é essa energia desse mundo que é onde ele vem, ele descende. Então, um ponto parece simples, mas estudiosos ficam estudando Vedanta Sutra a vida inteira, não consegue compreender esse único ponto aqui. Vinte e cinco. Tathayan chavataraste bhuvo bharajihishaya swananchananya bhavanam anudhyan janaya cha sakrit. Assim, desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos. Para o quê? Escutei. Desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que são exclusivamente vossos devotos e estão absortos em meditar em vós. Significado: parece que o Senhor é parcial com seus devotos. Todos estão relacionados com o Senhor. Ele é igual para com todos, apesar do que sente mais inclinação por seus próprios homens e devotos. O Senhor é o Pai de todos. Ninguém pode ser seu pai, apesar do que ninguém pode ser seu filho. Seus devotos são seus parentes e seus devotos são seu círculo de relações. Esse é seu passatempo transcendental, que nada tem a ver com ideias mundanas de parentesco, paternidade ou qualquer coisa assim. Como se mencionou anteriormente, o Senhor está acima dos modos da natureza material e, dessa maneira, não há nada de mundano no que diz respeito a seus parentes e relações no serviço devocional. Você vê, o Gita Gurudeva explica, comentário, Gurudeva Narayana Goswami explica, muita gente acha que isso é parcialidade de Deus, igual fala no Kirtan, a gente canta Boga Arati, Bhajaba Katavatsala Sri Gaura Hari, Bhajaba Katavatsala Gaura Hari Chaitanya Mahaprabhu. Krishna é afetuoso, tem afeição
especial, Bhakta Vatsalya, ou tipo paternal e maternal, parentesco, tipo como se fosse pai ou mãe, protetora com os Bhaktas, Bhakta Vatsalya. Muita gente fala que isso é parcialidade, aí Gurudev explica que não. E igual o sol tá para todos, se alguém põe um guarda-chuva, um sombreiro, ou entra dentro de um lugar escuro, a luz não pode chegar até ele. Então, isso não significa parcialidade, na verdade, é especialidade. Primeiro que o sol está para todo mundo, mas se a pessoa se fecha, o sol não vai chegar até lá. Então, depende disso. E se a pessoa tem atitude favorável para Deus, então, automaticamente, Deus tem uma afeição especial por essa pessoa. Então, na verdade, isso não é parcialidade, mas especialidade de Deus, ou qualidade de Deus. Então, é diferente de ser parcial. Parcial é quando, do nada, a pessoa, ou por algum motivo, a pessoa fala, não, esse eu gosto e esse eu não gosto. Isso é parcial, mas Deus não gosta de todo mundo. Ainda assim, ele tem afeição especial por aqueles que são inclinados a ele. E aqueles que se fecham para ele, é como se o sol que dá luz para todo mundo, mas nem todo mundo recebe. Uns entram na escuridão e não conseguem receber essa luz do sol. Isso não é parcialidade, Deus está aberto para todos, mas é especialidade de Deus com os devotos. Aqui fala que ele vem remover o peso do mundo. Tinha vários reis demoníacos que foram mortos nessa batalha, e antes dela, Jarasandha, Kamsa, isso tudo eram os reis que tinham grande poder nesse mundo e foram eliminados antes de começar essa era de Kali, ou seja, o fardo da terra, apesar que a gente acha que está muito pesado, foi eliminado bastante antes de começar essa era. Se não fosse eliminado, imagina como que ia estar agora. 1000 vezes pior. Então, foi eliminado bastante fardo com a vinda de Cristo para beneficiar seus amigos, ou seja, aqueles que são favoráveis para eles. A gente é favorável, é considerado amigo de Deus, beneficia a gente que pode estar praticando, mas especialmente aqueles que são devotos imaculados, sem mistura, que os exclusivos devotos são os Vaishnavas puros, especialmente para eles. Então, Krishna vem por essas 3 coisas. Aí explica também que mesmo aqueles que foram mortos por Krishna, na verdade, ganharam liberação. Então, isso mostra a imparcialidade de Deus. Aqueles que são mortos por Krishna também recebem liberação. E os devotos também recebem liberação. Isso mostra que Deus é imparcial para todo mundo. Claro que o humor que eles têm com Krishna não é que o devoto deseja. Na verdade, o devoto aceita só as 4 raças primárias, das 5 aceita as 4, e as outras são 12 no total, 10 ou 12. 7 são desfavoráveis, 5 favoráveis. Só que dessas 5 favoráveis, uma é neutra. Na verdade, a gente aceita só 4, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, e as outras, uma é neutra e as outras são desfavoráveis. Eles pensavam desfavorável. O Kamsa pensava em Krishna 24 horas, isso é yoga. Quem pensa em Deus 24 horas é yoga, mas pensando em matar ele. Ou seja, desfavorável, mas pensava. Então, por isso, Krishna deu liberação para ele. Então, Krishna é imparcial. Ninguém pode falar que ele é parcial. Ele deu liberação até para aquelas pessoas demoníacas. Mas, para os devotos, ele é especialmente afetuoso, não dá só liberação, mas dá um lugar no planeta que ele mesmo está e pode associar pessoalmente com ele.
Tá no 26 agora, vai ler. Mas quando o Prabhupada falou, os devotos são seus parentes, devotos são suas relações, isso é transcendental passatempo. Não tem nada a ver com ideias mundanas de relações. Tá? As relações de Deus com os devotos, igual com Arjuna era amigo e parente de Cristo, não tem nada a ver com a relação desse mundo. A relação ali era transcendental, nesse mundo é material. Nesse mundo, um é pai de outro um dia, na outra vida, um pode ser animal, o outro gente, os dois podem ser animal, uma árvore, ou o outro que virou, que era pai, agora é filho, e vai misturando tudo, ninguém é mais nada de ninguém, tudo temporário. Mas a relação transcendental é eterna, posição fixa com Deus, Deus é eterna, a relação ali é eterna. Não tem nada a ver mundana, relação mundana com essas relações que os devotos têm com Deus. O Arjuna, por exemplo. Não é que ele era primo, igual tem primo aqui, Arjuna era primo lá, não. Bem, bem diferente. 26. Vai perguntar. Kimidam Sikuto Veti Deva Devana Vedmiyaham Sarvatomukham Nayati Teja Paramadarunam. Júlia vai ler 26? Posso ler, Prabhu? Tradução. Assim desceis como uma encarnação para eliminar o fardo do mundo e beneficiar vossos amigos, em especial aqueles que exclusivamente vossos devotos e estão absortos em meditar em vós. É o próximo, Júlio. Esse não é o 26? Ai, perdão. Perdão. Achei que eu tinha mudado a página. Ó Senhor dos Senhores, como é que esta perigosa refulgência está se espalhando em volta de tudo? De onde ela vem? Não entendo isso. Significado: qualquer coisa que se apresente diante da personalidade de Deus deve ser precedida de devida oferta de orações respeitosas. Esse é o procedimento padrão. E Shri Arjuna, embora fosse um amigo íntimo do Senhor, está observando esse método para a informação de todos. Prabhuji, você está mudo. Foi mal. A Juna perguntou o que era aquela efulgência perigosa que estava espalhando por todos os lados, da onde que vinha. Conseguia compreender isso. O que parece é que a Arjuna nunca tinha visto, né? Essa Brahmastra. Não pôde compreender, perguntando para Krishna. That is the standard.
O Swami Prabhupada falou aqui, ó, qualquer coisa que é apresentada diante de Deus deve ser feita após oferecer respeitosas orações. Diz que antes de qualquer coisa, de recitar, de escutar, de fazer arte ou de recitar os Diksha Mantras, sempre tem alguma oração que a gente deve recitar, nunca é direto, igual o Swami Prabhupada falou. Por isso que Arjuna, primeiro, oferecendo essas orações em forma de glorificação da qualidade de Krishna, antes de, de chegar na pergunta que ele queria. O método de se referir ou de fazer qualquer atividade relacionada com Deus. Ele estava presente em pessoa com Deus, então ele seguiu esse método. No 27. Sri Bhagavan Uvacha. Veitedam drona putrasya brahmam astram tadarshitam naivaso veda samharam prema badha upasthite. A Suprema Personalidade de Deus disse: Informo-te que se trata de um ato do filho de Drona. Ele disparou os hinos de energia nuclear, Brahmastra, e não sabe como retrair o fulgor. Ele o fez por sentir-se desamparado, estando temeroso da morte iminente. Significado? O Brahmastra é semelhante às armas nucleares modernas que são manipuladas por energia atômica. A energia atômica opera integralmente com base na total combustibilidade. E o Brahmastra também age assim. Ele cria um calor intolerável, semelhante ao da radiação atômica. Mas a diferença é que a bomba atômica é um tipo grosseiro de arma nuclear, enquanto o Brahmastra é um tipo sutil de arma, produzido pelo cantar de hinos. Trata-se de uma ciência diferente, e nos tempos antigos, tal ciência era cultivada na terra de Bharatavarsha. A ciência sutil do cantar de hinos também é material, mas ainda é desconhecida pelos cientistas materiais modernos. A ciência material sutil não é espiritual, mas tem relação direta com o método espiritual, que é ainda mais sutil. O recitador de hinos sabia como aplicar a arma, bem como retraí-la. Isso era conhecimento perfeito. Contudo, o filho de Dronacharya, que fez uso dessa ciência sutil, não sabia como retrair a arma. Ele a aplicou, estando temeroso de sua morte iminente. E assim, a prática foi não somente imprópria, mas também irreligiosa. Sendo filho de um Brahmana, ele não devia ter cometido tantos erros, e devido a essa negligência tão grosseira do dever, tornou-se passível de punição por parte do próprio Senhor. Então, o Prabhupada fala que, embora seja similar, a energia seja a mesma, atômica, ainda assim o método de uso é diferente. Né? Um é sutil e aqui é grosseiro. Ali era mais fácil, né? Com o canto de mantras, ele podia liberar essa energia, poder tão devastador quanto essa, né? Já que era energia nuclear, mas de uma forma sutil e só com o poder do mantra. Hoje, para fazer uma bomba atômica é necessário muita coisa material, né? Forma grosseira, muito trabalho, né? Acho que dá bem mais trabalho, né? Do que essa sutil. Só que ele sabia enviar, mas não sabia retrair depois, né? A sua tama não tinha esse conhecimento de depois como ia acabar com aquilo, né? Retrair, fala aqui.
Krishna falou isso. Ele mandou essa Brahmastra, energia nuclear, mas não sabe retrair isso. Ele fez isso ficando temeroso da morte iminente, que a Arjuna tinha ido para matar ele, não tinha alternativas de outro modo para lutar com a Arjuna e apelou para essa energia no desespero, né? 28. Prabhu, eu fiquei um pouco confusa aqui nessa parte que ele fala assim: a ciência material sutil não é espiritual, mas tem relação direta com o método espiritual, que ainda é mais sutil. Qual essa relação que eu fiquei muito confusa? Que a ciência material sutil não é espiritual, mas ela tem a relação direta. Sutil significa, igual fala, Om Bu Bhuva Swaha. Significa Bu é o plano terrestre. Bhuva significa o plano dos espíritos, anjos, etc. Swaha significa os países celestiais e dos sábios, canta no Mantra Gayatri. Então tem várias esferas, né? Tem esferas sutis. A gente pode falar que os semideus, por exemplo, eles têm uma conexão com Deus, mas eles não são espirituais. Eles são materiais, eles estão dentro do mundo material, embora suarga louca, mas eles não são grosseiros. Eles são seres mais evoluídos, né? A energia é mais sutil, mas eles não são transcendentais. Mas tem conexão com o transcendental, que é Deus. Às vezes eles adoram Deus pessoalmente nesse planeta. Pode tomar isso como exemplo. Então, quando ele se refere aqui à ciência material, ele se refere a esse efeito da bomba atômica. É isso? Emanada pela voz, é isso? Pelos mantras? Aqui foi pelo mantra. Ele faz essa referência, então. Como se fosse isso, uma espécie de energia sutil, como se fosse isso, comparando isso. Tá. Perfeito, para você. Não é uma coisa grosseira, igual hoje na Terra, por exemplo, tem que fazer uma bomba, tem que ir lá, urânio, não sei mais o que, sei lá, mercúrio, e tem que produzir isso em bastante quantidade primeiro, depois juntar e botar no mecanismo para depois lançar. Isso é grosseiro, né? Esse outro método é um método sutil. Então tem que ter alguma relação com a potência espiritual, senão não ia funcionar de maneira sutil, tinha que ser totalmente grosseiro. Igual um ateísta, por exemplo, ele pode fazer a bomba atômica daqui, mas um ateísta não pode fazer igual aqui, por exemplo. Hoje E o que é comum, Prabhu, o que fala que é comum tem a ver com o átomo? Tem a ver com a manifestação dessa energia atômica de ser do átomo mesmo? Fricção de átomo, uma coisa assim? Atômica é ter relacionado com o átomo, né? Acho que tem um negócio que eles suprimem o átomo, acho que tem um negócio assim. Eu nunca pesquisei a fundo sobre isso, mas tem uma coisa de manipulação do átomo, né? Junto com outros elementos químicos, para dar essa... Isso foi pego, na verdade, os alemães trouxeram os brahmanas, que tem nos Vedas, né? Todo conhecimento tem nos Vedas. Então, essa fórmula dessa bomba atômica de hoje foi pego dos Vedas. Na época da Segunda Guerra, os alemães trouxeram os brahmanas com os Vedas para ensinar fazer avião, carro, você vê, todo carro é alemão. Depois da guerra, os Estados Unidos pegou tudo e começou a criar. Então, logo você vê, a bomba atômica
Foi mandado em 47, 48. Não, acho que foi no 47. final. É. 47, logo após a derrota da Alemanha. Eles pegaram, eles já tinha sido oferecido, né, para o Hitler mandar essa bomba. Então, Prabhupada até falando sobre esse mesmo tópico, explica e comenta isso, tem aí a aula, quando ele fala sobre isso do Gita, e ofereceram, os alemães já tinham essa forma da bomba atômica, ofereceram para o Hitler e falaram com ele, a gente pode mandar na Rússia, mas não vai nascer nada ali depois. No lugar que a gente mandar, não vai nascer nenhuma planta, nada, vai destruir tudo, não vai poder nascer nada. Aí ele falou, então, esquece isso. Depois eles pegaram todos esse conhecimento e levaram para os Estados Unidos. Eles pegaram também dos Vedas, todas essas formas de como ciência, né? fazer essas coisas, né? Grosseiramente falando, né? Uhum. Hoje em dia não tem ninguém que tem essa fórmula sutil, vamos falar assim, ou esse poder sutil para agir da forma igual tá falando aqui a Swatama, né? Entoando o mantra, né? Tem igual tem os Odias, ainda hoje tem que através de mantra trazer uma serpente que picou alguém para tirar o veneno daquela pessoa, ainda tem, mas isso aqui com certeza não tem não, hoje em dia. Pode até ter algum yogi aí, ninguém sabe que pode ter, mas não vai, hoje não tem nem porquê, né, fazer uso disso. 28. Nahi yasya niyatamam kinchid astam pratyavakarsanam jahyastate jaunadham astragyohi astate jasa. Ó Arjuna, somente outro Brahmastra pode neutralizar essa arma. Uma vez que és hábil na ciência militar, subjuga o fulgor desse armamento com o poder de tua própria arma. Significado: não há arma de revide para neutralizar os efeitos das bombas atômicas. Todavia, através da ciência sutil, a ação de um Brahmastra pode ser neutralizada. E, naqueles dias então, aqueles que eram peritos na ciência militar podiam neutralizar o Brahmastra. O filho de Dronacharya não conhecia a arte de neutralizar a arma. Daí Krishna ter solicitado que Arjuna a neutralizasse com o poder de sua própria arma. Krishna falou para ele como que ele podia neutralizar só através de outra arma similar. 29. Suta Uvacha. Suta Bhagavata Proktam Halguna Paraviraha Sprisvatvat Pastam Parikramya Brahmam Brahmastam Sandade. Shri Sutta Goswami disse: ao ouvir isso da personalidade de Deus, Arjuna tocou na água para se purificar e, após um círculo angular, o Senhor Shri Krishna arremessou sua arma, Brahmastra, para neutralizar a outra. Samhatyanya Nunaya Ubhayas
Ubhayos tejasi Shara sambrite abrityaro rasikamcha babridhate rikhavanivat. Quando os raios dos dois Brahmastras se combinaram, um grande círculo de fogo, semelhante ao disco do Sol, cobriu todo o espaço exterior e todo o firmamento dos planetas. Significado: o calor criado pelo clarão de um Brahmastra assemelha-se ao fogo manifestado no globo solar no momento da aniquilação cósmica. A radiação da energia atômica é muito insignificante em comparação com o calor produzido por um Brahmastra. A detonação da bomba atômica pode explodir no máximo um globo. Mas o calor produzido pela Brahmastra pode destruir toda a estrutura cósmica. Faça, portanto, a comparação com o calor no momento da aniquilação. Embora seja o mesmo tipo de energia, essa Brahmastra tinha um poder de destruição muito maior. De destruir não só a Terra, mas a inteira manifestação cósmica, ou seja, muito mais poderosa. Isso que falou, estava espalhando. E bomba atômica, naquele... acabando aqui. A bomba atômica vai num lugar, né? A gente viu aí, destrói aquele lugar todo, grande área e tal, num lugar só. Você vê, mandaram lá no Vietnã, mas em países vizinhos, por exemplo, na China, não aconteceu nada, né? Nesse sentido. Já essa aqui, ó, pode destruir ó, toda a manifestação cósmica, muito mais poderosa, né? Então, isso que a Arjuna ficou daquele jeito. E agora, ele, através de Manta também, manifestou aquelas duas combinadas, grande círculo de fogo, similar ao fogo do Sol, foi manifestou daquelas dois encontros, cobriu todo o espaço e firmamento dos planetas. Dá para ter uma ideia da potência dessas duas coisas juntas. 31. Tritrastatejas tutayos trilokan pradaham dahyam mana praja sarva sambartakam amam sata. Toda a população dos três mundos foi abrasada pelo calor combinado das duas armas. Todos se lembraram do fogo Sambartaka que ocorre no momento da aniquilação. Significado: os três mundos são os planetas superiores, inferiores e intermediários do universo. Embora o Brahmastra tivesse sido solto nesta terra, o calor produzido pela combinação de ambas as armas cobriu todo o universo, e todas as populações em todos os diferentes planetas começaram a sentir excessivo calor, comparando-o ao calor do fogo Sambartaka. Portanto, não existe nenhum planeta sem seres vivos, como pensam os materialistas menos inteligentes. População de todos os três mundos ficaram afetados pelo calor gerado daquelas duas armas. Né? Ou seja, significa que nos três mundos existe vida inteligente. Aqui, Suta Goswami está repetindo isso, confirmando. 32.
Rajopadrava Malakya Lokavyati Karanchatam Matam Cha Vasudevasya Sanjahara Junodvayam. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna recolheu de imediato as duas armas Brahmastra, conforme o Senhor Shri Krishna havia desejado. Significado: a teoria de que as explosões das bombas atômicas modernas podem aniquilar o mundo é imaginação infantil. Em primeiro lugar, a energia atômica não é poderosa o bastante para destruir o mundo. E, em segundo lugar, tudo isso depende, em última análise, da vontade suprema do Senhor Supremo, pois sem a sua vontade ou sanção, nada pode ser construído ou destruído. Também é tolice pensar que as leis naturais são fundamentalmente poderosas. A lei da natureza material funciona sob a direção do Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita. Ali, o Senhor diz que as leis naturais atuam sob sua supervisão. O mundo pode ser destruído somente pela vontade do Senhor, e não pelos caprichos de políticos mesquinhos. O Senhor Shri Krishna desejou que as armas lançadas por Draupadi e Arjuna fossem recolhidas, e Arjuna executou isso imediatamente. De forma similar, há muitos agentes do Senhor Todo-Poderoso, e somente por sua vontade alguém pode executar o que ele deseja. Tem gente que fala o mundo vai acabar, não sei quando, era 2000 primeiro era ano 2000, né? Depois acho que era 2012, depois 2021. A gente fala, vai criar bomba, vai destruir o mundo inteiro, mas isso é impossível, né? Tudo está sob o controle de Deus, né? Era de Kali dura 427 mil anos, ou seja, tem muito tempo ainda pela frente, então ninguém pode destruir isso. Essa bomba atômica não tem poder nem para destruir nem a Terra inteira. Então, tudo depende poder supremo de Deus, né? Que alguém quer destruir, vai destruir, né? Se Deus não quiser, nada acontece. Essa era ainda vai durar bastante ainda. O mundo pode ser destruído apenas pelo desejo do Senhor e não pelos desejos de insignificantes políticos. Arjuna fez isso, Krishna falou e retraiu as duas armas Brahmastra, como Krishna desejou. 33. Tata sadhya tarasa darunam gautami sutam Pavam dhamma satam rakha asumrasana yata. Arjuna, com seus olhos ardendo de raiva, como duas esferas vermelhas de cobre, prendeu habilidosamente o filho de Gautami e o atou com cordas, como se fosse um animal. Significado: a mãe de Ashwatthama, Kripi, nasceu na família de Gautama. O ponto significativo nesse sloka é que Ashwatthama foi preso e amarrado com cordas como se fosse um animal. Segundo Sridhar Swami, Arjuna foi obrigado a agarrar-se. Não, Arjuna foi obrigado a agarrar esse filho de Brahmana, como se fosse um animal, porque isso fazia parte de seu dever, Dharma. Essa sugestão de Sridhar Swami
também é confirmada na afirmação posterior de Shri Krishna. Ashwatthama era filho genuíno de Dronacharya e Kripi, mas, porque havia se degradado a um status inferior de vida, foi apropriado tratá-lo como um animal e não como um brahmana. Arjuna pegou ele, amarrou ele igual animal, porque era o que ele realmente era. Não era um brahmana, só por ser filho de Kripa e Drona, mas ele agiu como um animal, então Arjuna tratou ele como tal, da maneira que ele merecia. Trinta e quatro. Shibiraya Minishitam Rajvabadhari Pumbhalat Arjuna Prakupito Bhagavan Ambuje Kama. Após amarrar Ashwatthama, Arjuna queria levá-lo para o acampamento militar. A personalidade de Deus, Shri Krishna, observando com seus olhos de lótus, dirigiu a palavra a Arjuna com uma disposição raivosa. Significado. Aqui se descreve que tanto Arjuna quanto o Senhor Shri Krishna estavam exaltados, mas os olhos de Arjuna eram como bolas de cobre vermelho, ao passo que os olhos do Senhor eram como dois lótus. Isso significa que a disposição raivosa de Arjuna e a do Senhor não estão no mesmo nível. O Senhor é a transcendência e, por conseguinte, é absoluto em qualquer estágio. Sua ira não é como a ira do ser vivo condicionado dentro dos modos qualitativos da natureza material. Por ele ser absoluto, tanto sua ira quanto seu prazer são o mesmo. Sua ira não se manifesta nos três modos da natureza material. É apenas um sinal de sua inclinação mental para a causa de seu devoto, pois essa é a sua natureza transcendental. Portanto, mesmo que ele esteja irado, o objeto de sua ira é abençoado. Ele é inalterável em todas as circunstâncias. A prova disso é aquela, mesmo quando ele manifesta a ira com os demoníacos, aquilo na verdade é misericórdia, que ele libera eles do mundo material, ou seja, concede liberação, até mesmo para aqueles que querem matar ele. Então, Krishna não é afetado pela ira igual a ira mundana de ninguém. A prova disso é isso. Nos Vedas fala qualquer pessoa que é morta pela ira de Krishna, ou de qualquer avatar de Krishna, não só Krishna, Rama, seja quem for, diretamente, essa pessoa é liberada. Ou seja, na verdade, é misericórdia para ela. Então, isso é prova disso também. O negócio é que nem todo mundo tem essa misericórdia, né? É raro também ver Deus face a face, igual essas entidades demoníacas viram. Não é todo mundo que vê Deus face a face, mesmo querendo matar ele. Então é raro isso. Claro que se alguém tem essa atitude e não acontece isso, é problema, né? Então, não deve incentivar ninguém a ter essa atitude, né? Krishna falou 33. Mainam partaha sitatum brahmabandhu imam jahi jas jasavanagasa suktam avodhim shivalakam.
O Senhor Shri Krishna disse: Ó Arjuna, não deves mostrar misericórdia soltando este parente de um brahmana, Brahmabandhu, pois ele matou meninos inocentes enquanto dormiam. Significado: a palavra Brahmabandhu é significativa. Uma pessoa que acontece de nascer na família de brahmanas, mas não é qualificada para ser chamada de brahmana, é chamada de parente de brahmana e não de brahmana. O filho do juiz da Suprema Corte não é virtualmente um juiz da Suprema Corte, mas não há mal em se dirigir ao filho do juiz da Suprema Corte como um parente do meritíssimo juiz. Portanto, assim como apenas por nascimento uma pessoa não se torna juiz de Suprema Corte, da mesma forma ela não se torna um brahmana por mera hereditariedade, mas por adquirir as necessárias qualificações de brahmana. Assim como o magistrado da Suprema Corte é um posto para homens qualificados, da mesma maneira, o posto de brahmana é alcançável apenas por qualificação. O Sastra ordena que, mesmo que boas qualidades sejam vistas numa pessoa nascida numa família que não seja a de um brahmana, esse homem qualificado tem que ser aceito como um brahmana. E, da mesma forma, se uma pessoa nascida na família de um brahmana é desprovida de qualificações bramânicas, ela deve ser tratada como um não brahmana, ou, dizendo melhor, um parente de brahmana. O Senhor Shri Krishna, a autoridade suprema de todos os princípios religiosos, os Vedas, aponta pessoalmente essas diferenças. E ele está a ponto de explicar a razão disso nos slokas seguintes. Então, Krishna falou isso para não soltar Swatan, chamou ele de Brahma Bando, significa parente de Brahma, só não Brahma. Ele não podia ser chamado de Brahma, porque não tinha qualidade de Brahma, só porque era filho de Brahma. O Krishna chamou ele de Brahma Bando, significa que ele era apenas parente de Brahma, mas não Brahma. E falou para não soltar porque ele tinha matado meninos inocentes enquanto estavam dormindo. O Krishna falou isso para Arjuna, vai explicar o motivo no próximo. Vamos ver aqui o próximo. 36. Matam pramatam matam suktam balam striyam jadam apanam viratam bhitam nari punhanti dharmavi. Uma pessoa que conhece os princípios da religião não mata um inimigo que está desatento, intoxicado, insano, adormecido, amedrontado ou desprovido de sua quadriga. Tampouco ele mata um menino, uma mulher, uma criatura tola ou uma alma rendida. Significado: um inimigo que não oferece resistência jamais é morto por um guerreiro conhecedor dos princípios da religião. Antigamente, as batalhas eram travadas com base nos princípios da religião, e não por causa do gozo dos sentidos. Se acontecia de o inimigo estar intoxicado, adormecido, etc., como se menciona acima, ele nunca deveria ser morto. Esses são alguns dos códigos da guerra religiosa. Anteriormente, a guerra jamais era declarada por causa dos caprichos de líderes políticos egoístas. Ela se executava com base em princípios religiosos, livres de todos os vícios.
a violência executada com base em princípios religiosos é muito superior à dita não violência. Antigamente tinha obedecia a essas leis, né? Hoje em dia nada. Hoje em dia joga lá a bomba, mata criança, mata mulher, tá nem aí. Não importa, simplesmente quer aquela terra, pronto, acabou, sem preocupar nada com nenhum princípio. E se o outro também tiver com medo, mata também. Não importa nenhum desses princípios. Krishna está ensinando aqui o princípio de Varnashram básico, né? Para ter uma vida espírito progredir, é necessária essa base. A gente vê que hoje em dia, sociedade, 99% não tem nem essa base, né? Então, é muito difícil o progresso real da coisa. O Krishna está ensinando isso aqui, especialmente que Kshatriya Dharma, nesse caso. Eles se conhece o princípio da religião, não mata inimigo. Todas essas condições. Isso era observado até mesmo pelas pessoas com inclinação demoníaca, e muitos deles observavam isso. Duryodhana reprimiu a Swatama, quando a Swatama estava se glorificando por ter matado Duryodhana mesmo, reprimiu, não ficou nada feliz. E em várias batalhas, um querendo matar o outro durante o dia, de noite eles conversavam e até jantavam juntos. Não tinha aquela, era simplesmente por Dharma, tinha algum princípio ali. Hoje em dia é só por raiva e desejo egoísta, material. Antes não, antes era bem diferente. À medida que vai passando o tempo, vai perdendo isso tudo, né? O Krishna está ensinando isso aqui. Os princípios básicos de uma vida digna, religiosa digna. No caso aqui de Kshatriya Dharma. O São Prabhupada falou, violência, de acordo com os princípios religiosos, é muito superior à não violência. Muita gente não compreende esse sentido. Quando fala de jihad, por exemplo, muita gente acha que é sempre ruim. Não é. Se for de acordo com os princípios, é bom. Se for usado para gratificação, que tem em muitos casos, aí sim é degradativo. Mas se for usado pelos princípios, é melhor do que a não violência. A não violência, nesse caso, é, na verdade, tolice. Ele deve ir para a batalha. Não violência não resolve nada. O Gustavo Prabhupada fala que Gandhi ficou 30 anos com não violência e não resolveu nada. O inglês continuou lá. Quando Subhash Chandra Bose foi com o exército dele e matou os soldados ingleses, os ingleses foram embora. Resolveu o problema da Índia rapidinho. A não violência é bem pior do que violência, de acordo com os princípios religiosos. Em alguns casos a gente vê isso ainda hoje, mas muito raro. Os grupos que não seguem nada, é praticamente mais de 90%. Antigamente era bem diferente. Você vê a mesma coisa, o Islã fala essa mesma coisa. Tem gente que assusta e tal, o Gita, os Vedas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, quando no Islã fala sobre jihad, o Gita, os Vedas falam a mesma coisa, não tem nenhuma surpresa quando é falado de jihad. O negócio é o propósito interior. Né? Igual tem gente que usa o Gita também na Índia para fazer besteira nesses termos, no Islã é a mesma coisa. Mas os dois falam isso, que se for de acordo com os princípios religiosos, é bem melhor do que não violência. Para o Kshatriya, né? Para aqueles que estão nessa posição social. Isso é mais no Ocidente, né? No Oriente ninguém dá ideia para essas coisas. No Ocidente é que tem essas ideias, até para queimar o filme
que o islamismo é daqui, né, do Oriente, então eles, para queimar o filme, fica com essa ideia. No Oriente ninguém dá ideia para isso, todo mundo sabe que isso é normal, baseado nas escrituras, então ninguém dá ouvido para. No Ocidente é que quase ninguém sabe a cultura toda ocidental, e gera esse mal entendimento, preconceito. A propaganda ocidental deixa o povo assim, acha que é contrário ao que Deus fala, etc. E assim eles vão aproveitando, né? Falando isso, eles vão aproveitando e tentando detonar o Oriente inteiro através dessa mesma violência que eles falam que é ruim. É isso. Uma coisa aí, antes de cantar? Ninguém? Cantar aqui então. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Guru Dev, Jaya Jaya Jai Guru, Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Jaya Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gora Hari, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol.
Haribo, Haribo. Nitai Gora Haribo. Haribo, Nita Gora Haribo. Jai Shri Shri Gauranga Radhika Giridhar Shradha Vinod Vihar Shradha Nayana Nath Shradha Govind Ki Jai Jai. Palmo Pad Parivaja Kachar Shishya Shri Bhakti Vedanta Narayana Vishnu Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pad Shrimad Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Shri Guru Guru Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Panchatatatma Shri Gaur Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shrimad Bhagavad Ki Jai Ved Vyas Muni Ki Jai Shri Bhagavani Sinhadev Ki Jai Bhakta Prabhupada Maharaj Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Patit Pavan Nityananda Rama Ki Jai Jai Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Jai Gaur Premanande Hari Hari Haribo. Haribo. Valeu, Boa valeu, noite. valeu. Muito obrigado. Boa noite. Hare Boa Krishna. noite. Dandavat Pranam. Dandavat, obrigada. Tá bom.